eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou consultora de oratória para mulheres, sou também doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio e jornalista. E hoje eu tive que trazer, infelizmente, um assunto que é doído, é triste, é chato da gente falar, é ruim de assistir muitas vezes. Eu tenho visto vários conteúdos na internet, que é a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia e todas as suas possíveis consequências em relação à parte da geopolítica, dos conflitos internacionais. Para isso eu convidei uma pessoa super especial, porque eu acredito que, apesar da temática ser aí muito negativa, muito triste, as informações não são boas, a gente precisa ter informações reais, a gente não pode acreditar em fake news e compreender a dimensão do conflito, a sua origem, por que ele ocorre, a relação com o território, a parte histórica, é fundamental para a gente poder ter um pensamento crítico de fato, ter a formação de um pensamento crítico. Por isso eu convidei o professor de geografia, que já foi meu professor inclusive, Wagner dos Santos, dá aula aqui na região sul-fluminense, nas faculdades, nas escolas, no ensino médio, e tem um conhecimento vasto sobre a parte de geopolítico e muito a acrescentar. Eu primeiramente quero agradecer a ele por participar, principalmente durante o carnaval, que muitas pessoas estão viajando, ele mesmo saiu para viajar, mas ele deixou a contribuição dele com a gente. Quero agradecer imensamente, é uma honra ter uma participação dele nas minhas redes, nos meus canais. Você que está assistindo pelo YouTube, já se inscreve no meu canal, já vem conferir. Eu falo muito sobre empoderamento feminino, sobre outras questões também, questões relacionadas à política e à sociologia, à comunicação. E você que está no Instagram também já deixa aí a sua curtida nesse vídeo, já segue meu perfil e venha saber um pouco mais das coisas que eu costumo trazer de informação aqui nas redes. Começo perguntando pro Wagner qual é a origem real desse conflito. É um conflito que a gente olha e lembra, remete muito às aulas até do ensino médio, da Guerra Fria, dos anos 90, dessa parte em que tinha a União Soviética, Estados Unidos e toda aquela região de conflito entre eles, um conflito relacionado a territórios, relacionados a disputas de poder. E eu queria saber com o Wagner qual é a origem real desse conflito. A gente vê tantas notícias, mas não vê exatamente essa explicação tão bem demonstrada. Olha só, Lê, o que nós estamos vivendo hoje, na verdade, é uma mudança naquilo que nós chamamos de ordem mundial. Se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que de 1945 até o ano de 1991, o mundo viveu a chamada Guerra Fria. Não sei se vocês estão lembrados, nós estudamos lá no ensino médio que durante a Guerra Fria o mundo estava dividido em áreas de influência, né? Os Estados Unidos ele tinha uma área de influência tomada por países capitalistas e a União Soviética, na época, ela tinha como área de influência países que defendiam o comunismo. Em 1991, a Guerra Fria acabou. E com o fim da Guerra Fria, o capitalismo venceu. A maior parte dos países que eram comunistas na época tinham problemas econômicos muito sérios e a partir daí praticamente o capitalismo predominou no mundo. O que acontece é que com o fim da chamada Guerra Fria, houve um acordo de cavaleiros, nada assinado no papel, e através desse acordo os Estados Unidos se comprometeram a manter, digamos, a sua área de influência sem avançar sobre aquela que tinha sido a área de influência da União Soviética. Ocorre que com o fim da Guerra Fria, a OTAN, que era um acordo militar que envolvia países capitalistas, é um acordo de defesa mútua, né? Caso algum país desse bloco chamado OTAN fosse atacado por um país comunista ou por qualquer outro país, todos os países do bloco entrariam em defesa daquele que foi atacado. Então o que aconteceu? Com o fim da Guerra Fria, a OTAN, esse bloco militar controlado pelos Estados Unidos, ela continuou avançando. Apesar da promessa de não avançar, que na época foi feita ao presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, esse
E esse avanço se deu de países que antes eram países comunistas e também com países ou regiões que faziam parte da antiga União Soviética. Então, gradativamente, a OTAN foi se expandindo, e do ano 2000 para cá, com o fortalecimento da Rússia, né, porque com o fim da União Soviética, a Rússia ficou muito enfraquecida, mas com algumas estratégias econômicas e políticas usadas por Vladimir Putin, o país foi se recuperando. Né? 2005, 2010, alta do preço do petróleo, eles são grandes exportadores de petróleo, isso beneficiou bastante o país. Agora, Vladimir Putin resolveu que a sua estratégia é não deixar a OTAN avançar mais. Isso é o que ele deseja. E quando ele ataca a Ucrânia, ele faz esse ataque porque a Ucrânia seria um dos países mais estratégicos que, de certa forma, estão a se aproximar da OTAN. Então esse é o problema. Né? Na visão estratégica de Vladimir Putin, se a OTAN pertence à OTAN, se a Ucrânia pertence à OTAN, perdão, isso traria uma série de problemas estratégicos para ele. Razão pela qual ele resolve fazer essa invasão e resolve dizer para o mundo o seguinte: olha, isso eu não aceito. Eu não aceito que a Ucrânia faça parte de uma aliança de países liderados pelos Estados Unidos, porque isso para mim é uma ameaça. E a OTAN avança porque, na verdade, os Estados Unidos e os países capitalistas, os principais países capitalistas, eles temem que em algum momento Vladimir Putin, que tem uma visão realmente mais imperialista, eles temem que Vladimir Putin em algum momento, digamos, redobre suas forças e tente expandir também os seus domínios, tendo mais força sobre esses países que antes eram comunistas e forme novamente um grande bloco, né? Logicamente para se contrapor aos Estados Unidos. Então é mais ou menos isso que está em jogo, né? É mais ou menos isso que nós estamos vendo agora. De um lado, a OTAN querendo avançar, até como forma de tentar segurar uma possível expansão que eles imaginam que Vladimir Putin vai tentar no futuro, e ao mesmo tempo nós temos a Rússia tentando impedir que áreas que foram de sua influência sejam de alguma forma cooptadas e controladas, né, pelos Estados Unidos, nesse caso, a OTAN. Além disso, a minha segunda pergunta também gira em torno dessa parte das relações internacionais. Eu vejo muitas pessoas perguntando, tentando entender quem deve intervir ou não, a OTAN, o que seria a OTAN, ou outros países, os Estados Unidos, quem tem que se meter ali, o Brasil, quem tem que ir lá pitacar, falar alguma coisa, tentar defender a Ucrânia. Tem a relação da soberania da Ucrânia como país que vive uma situação democrática, um Estado democrático de direito. Então, é interessante a gente compreender o que os outros atores nas relações aí internacionais, na geopolítica, eles podem e devem fazer em relação a esse conflito. Como o mundo pode fazer para segurar a Rússia nesse momento? Bem, os países ligados à OTAN, em particular os Estados Unidos, eles não vão mandar tropas humanas, eles não vão mandar soldados para dentro da Ucrânia, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, então em tese eles não têm por que fazer isso. Agora, estão mandando armas, estão mandando munições, mas logicamente eles não vão se envolver diretamente. Então, quando se fala na possibilidade de uma guerra mundial, esse risco é quase zero. Porque para que haja uma guerra mundial, você teria que ter aí frente a frente Estados Unidos, Estados Unidos, Rússia, juntamente com Inglaterra, enfim, você teria o grosso dos países do mundo participando do conflito. Então isso está praticamente descartado, até porque a própria OTAN já disse que não enviará soldados diretamente para a Ucrânia. O que resta então ao mundo ocidental como instrumento para tentar segurar o avanço da Rússia é exatamente as chamadas sanções econômicas. Ou seja, a ideia é tentar sufocar o comércio russo com o restante do mundo, dificultando venda de produtos, dificultando que ela também compre produtos. Então esta é uma alternativa que esses países encontram. Dentre essas alternativas, uma das que
possivelmente trará mais problemas para a Rússia é a retirada do país de um sistema chamado SWIFT. Esse sistema de SWIFT é o sistema que permite aos países comprarem e venderem mercadorias uns dos outros, fazendo a transação dos pagamentos através de uma internet bancária, digamos assim. Então, por exemplo, quando o Brasil compra alguma coisa da Rússia, são milhões e milhões de dólares em mercadorias. E lógico que ninguém leva esse dinheiro nas costas daqui até lá, né? Esse dinheiro vai via bancária e vai através de transferência entre os bancos. O que eles querem é exatamente cortar essa possibilidade da Rússia poder usar esse sistema. Então, claro, ela vai comprar produto de outros países, mas não vai ter como pagar. E da mesma forma, quem vender para ela não vai ter como pagá-la. Então isso seria uma maneira de sufocá-la, porque nós vivemos num mundo globalizado, todos os países acabam tendo uma interdependência muito grande um do outro, né? Portanto, é realmente algo que pode complicar a situação da Rússia. Só que a gente não pode esquecer que dentro dessa história toda, a Rússia ela se preparou, ela tem importantes reservas cambiais, ou seja, ela tem muitos dólares armazenados, guardados, o que pode de alguma forma fazer com que de alguma maneira ela rompa essa dificuldade, né? Não será um processo também tão simples, porque fazer o dinheiro sair daqui e chegar em outro local não é uma coisa tão simples assim, principalmente quando se fala em muito dinheiro. Mas tem um detalhezinho, a Rússia está próxima da China. Embora a China esteja muito quieta nesses primeiros dias da guerra, não se manifestou favorável ao que a Rússia está fazendo, mas tudo indica que existe uma parceria de gaveta entre eles. Ou seja, já foi feito um acordo entre os dois, e como a China é uma grande produtora de praticamente tudo, parte das demandas russas, parte dos produtos que a Rússia vai precisar comprar, mas que outros países não conseguirão vender para ela, se ela for retirada desse sistema internacional bancário, ela vai poder transacionar isso com a China, né? De alguma forma ela vai conseguir romper esse bloqueio. Da mesma forma, produtos que ela vender, né? É possível que a China passe a comprar mais produtos da Rússia, ao invés de comprar de outros países, talvez passe a comprar da Rússia até para ajudá-la também nesse momento. Então a Rússia, para todos os efeitos, ela ainda deve ter um fôlego. É claro, se a guerra perdurar por um longo período, é claro que aí complica tudo. Aí vai ficando mais difícil. Mas por um período mais curto, eu acredito que a Rússia não será tão afetada assim por uma medida radical como essa, né? A medida da retirada dela do sistema SWIFT é a mais radical de todas em termos de sanção econômica. Mas, repito, ela ainda tem uma margem. Inclusive, a gente observa, né, que a Rússia, até pela maneira como o exército russo está atuando dentro do território ucraniano, a gente observa que o objetivo é que seja uma guerra muito rápida, né? O objetivo é que o inimigo se renda o quanto antes, exatamente para que a situação volte a uma certa normalidade e a Rússia consiga, de alguma forma, romper essas barreiras que eventualmente serão postas a elas. Ok? Então essa é uma questão realmente muito, muito interessante da gente avaliar, porque, como sempre numa guerra, as alianças, os acordos, a aproximação que os países acabam fazendo entre si, os acordos que muitas vezes são assinados e nós sequer tomamos ciência, né? Depois é que a história vai nos contar, eles acabam tendo um efeito muito grande, tanto no sentido da permanência da guerra, como até mesmo para finalizar o conflito. Por fim, eu quero somente agradecer muito, Wagner, por ter trazido essas informações tão ricas, tão importantes, uma explicação tão didática sobre esse conflito que é realmente complicado de todo mundo entender, porque há tanto tempo a gente não fala de certos assuntos na mídia, tem também a pandemia que chegou e alavancou, tirou tudo da ordem. Então, realmente, ele tem gerado muitas dúvidas. Eu agradeço imensamente a participação dele, é uma honra tê-lo aqui. E, por fim, eu quero convidá-las a avisar todas as mulheres que estejam me assistindo que nós vamos ter promoções nesse mês de março, que é um mês que tem o dia 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta pela Mulher, que a gente fala muito sobre combate
ao machismo, a outras questões da sociedade, violência contra a mulher que ainda é muito alta, principalmente na pandemia aumentou muito esses números. E o que eu posso contribuir é trazer uma grande promoção no meu curso Super Comunicadora 2022, para que você nunca tenha medo de falar em público, para que desenvolva toda aquela parte de síndrome da impostora, que você acha que aquilo não é pra você não consegue crescer profissionalmente, repete muito né, não tem uma fala com ritmo. Tudo isso nós vamos trabalhar no Super Comunicadora 2022, o curso tá excelente e eu tenho um cupomzão de desconto, é só você ficar ligada, que eu vou liberar agora pro início de março. É o meu presente de mês de luta pela mulher, pelos direitos da mulher, e a conquista é ainda maior se a gente tiver a nossa voz ouvida, se a gente souber se comunicar bem. Eu agradeço muito a participação do Wagner, a todo mundo que está me assistindo. Já se inscreva nas minhas redes, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e venha participar dessa rede de tantos conteúdos relacionados ao feminino, ao empoderamento feminino e também essa parte relacionada à política, que é fundamental que a gente compreenda. Um beijo, tchau, tchau.